Olá, meu querido, minha querida, bom dia. Paz seja contigo, com a tua alma. Eu quero trazer um versículo da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Eu quero de forma breve falar sobre a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho é entender que o Evangelho é Cristo. Nunca é demais enfatizar que a mensagem não é o cristianismo, que a mensagem não é a religião, que a mensagem é Jesus Cristo. Ou seja, não é a pessoa se tornar um religioso ou uma religiosa. Não é a pessoa, de certa forma, amar os rituais da religião, mas é a pessoa ter interesse em ter um relacionamento íntimo com Deus. Teve um pregador que teve a oportunidade de fazer uma pergunta a Billy Graham, um dos grandes nomes dos pregadores da palavra de Deus. E ele fez a seguinte pergunta a Billy Graham: se quando jovem você soubesse o que sabe hoje, após pregar o evangelho durante todos estes anos, o que você diria a si mesmo? Que você precisaria fazer mais? Ao que Billy Graham lhe respondeu: eu pregaria mais sobre a cruz e o sangue de Cristo, porque é aí que está o poder. Ou seja, a cruz e o sangue de Cristo é o poder. O poder do Evangelho está em Cristo. Por isso Paulo ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em outra parte, Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele disse: pois decidis nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Por isso não se pode conhecer a Deus por meio da sabedoria humana. Nós sabemos pela palavra e pelo que foi lido nesta mensagem que agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A pregação do Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo. Aquele que é apontado como o caminho, a verdade e a vida. A simplicidade do Evangelho está em entender que Jesus Cristo, ele veio como homem, ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A simplicidade do Evangelho está em crer que ele vai voltar para buscar aqueles que o aguardam para a salvação. A simplicidade do Evangelho está simplesmente em aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Não é um cristianismo forçado, não é uma religião forçada, mas uma decisão de alma, uma decisão pessoal, de dizer eu quero Jesus, de dizer eu entreguei a minha vida para Jesus e por isso eu vou me santificar, por isso eu vou aguardar a sua vinda, por isso eu vou me separar para Ele. É aí que está a simplicidade do Evangelho. Que Deus te abençoe e que a simplicidade do Evangelho possa encontrar em você um coração também simples, aberto, quebrantado, sensível para esse habitar do Jesus simples, mas que veio para salvar todo aquele que crê. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.